Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conect Ceia. E dessa vez, queridos, estamos com um convidado para lá de especial, pastor sou até suspeito para falar, conheço ele há muitos anos. Toda vez que eu me lembro da minha juventude, há uns 2 anos atrás, quando eu era jovem. Esse pastor era nosso líder da juventude. Eu tenho a honra, o prazer de apresentar a vocês, querido pastor Adailson. Pastor Adailson, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz, pastor, de o senhor ter aceito o nosso convite. Que bom tê-lo aqui conosco, lhe ver pessoalmente, já estava com saudade. E eu queria que o senhor falasse aqui um pouquinho conosco da sua vida, um pouquinho do seu ministério, até porque o senhor não era pastor, né? O senhor foi consagrado a pastor há quanto tempo, pastor? Já se lembra do ano? Boa noite. Boa noite, Júnior. Obrigado por esse carinho todo, né? Por essa rasgação de seda toda. Mas obrigado pelo Amém. convite. Para mim é um privilégio estar aqui, Amém, né? Participar desse novo, né? Dessa nova porta que está se abrindo, né? Verdade, então pastor. É uma alegria. Mas para falar assim de quando começa, a minha consagração ela aconteceu dia 9 de março de 1996, né? 96, né, pastor? Já Se eu me fazem, recordo, me corrija se eu estiver errado, o senhor era bancário ou não? sim. Oh, minha mente não falha, pastor. Na verdade, eu comecei, vamos dizer assim, na minha atividade profissional com 18 anos, dentro de um banco que hoje já não existe mais, né? Que era o Bamerindos na época. E eu trabalhei durante 10 anos, né? Quase 10 anos. Nossa, tempo, né? E saí do banco para o ministério, né? Mas, pastor, e como foi essa transição? Porque, né, sair de um. É o que eu sempre digo. Os pastores que foram entrevistados aqui anteriormente, o que eu pude perceber é que, na sua maioria, né, com exceção do pastor presidente, eles tinham outros trabalhos seculares Sim. e sentiram o desejo de entrar no ministério. E não foi fácil. E é isso que eu queria conversar com o senhor, porque, né, o senhor estava numa empresa privada, aonde o senhor recebia um salário X todo mês, eu podia contar com aquilo, e o senhor se tornou pastor. Como o senhor sentiu esse chamado e como foi essa transição? O senhor tinha família já? Já era casado? Ainda não, pastor? Na época que aconteceu já, né? Ó, fica Eu mais casei, difícil ainda, né? eu casei em 93, né? Olha só, E nós estávamos com a nossa primeira filha, né? A Larissa estava com 6 meses novinha. quando aconteceu. Mas é assim, Júnior, a, a minha chamada, ela tem algumas situações e assim características, porque quando ela aconteceu, foi muito produto de um processo, né? Que começou na minha infância ainda, né? A primeira vez que eu ouvi de Deus algo sobre isso, eu tinha 12 anos, Uhum. né? Então, com 12 anos foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar para mim, assim, com um tom profético, né, sendo usado por Deus, para falar sobre um futuro, um destino para minha vida, e isso estava relacionado ao ministério. E eu, de uma família cristã, já, né, meus pais, né, então fui criado dentro da igreja, tenho, assim, a alegria de ter pais, né. Meu pai, ele teve a possibilidade, com 25 anos, de ingressar no ministério, mas ele, assim, tomou uma decisão de seguir a vida secular, né, se a gente pode chamar assim, e continuar com a atividade profissional dele. Meu avô teve essa possibilidade também, ainda muito jovem. Então, em certo sentido, assim, foi uma composição entre essas realidades familiares que vieram acontecendo durante anos
e a minha vida também durante esse período, né? Então, eu digo assim que eu me converti verdadeiramente a Jesus e aceitei como Senhor e passei a viver uma vida cristã realmente, assim, com um compromisso desse senhorio de Jesus sobre a minha vida, com 16 anos. Né? Então, isso aconteceu dentro de uma congregação pequena, de madeira, né? Dentro de uma circunstância, uma situação assim, bem diferente, e, e eu me vi com 16 anos já desenvolvendo, já liderando juventude, né, sendo líder de jovens nessa pequena congregação. Então, esse processo todo ele veio amadurecendo, né? Esse período que houve esse início, vamos dizer, da minha vida cristã mesmo, eu também ouvi muito a respeito dessa questão do chamado e da vocação ministerial. Eu me lembro que eu estava em uma escola dominical, pela primeira vez, ministrando um tema, um assunto de uma revista utilizada na época, e meu avô me viu pela primeira vez num púlpito pregando. E nós fomos almoçar logo depois e ele me contou um pouco da história dele. E para mim foi muito impactante. E ele falou exatamente isso para mim. Se Deus tiver um ministério para você, não diga não. Amém. Então, esse processo todo veio acontecendo, mas foi com 29 anos, Sim. aqui já na ceia, Ah, né, já foi com, aqui. com, com 6 anos né, com mais ou menos 6 anos de igreja, a igreja estava formada com 6 anos, Sim. eu me vi, né, assim, vendo uma situação na minha vida né, que eu não esperava, que de repente eu me vi sem emprego, assim, perdendo, né, aparentemente tudo, não apenas emprego, mas eu tinha um apartamento, eu tinha carro, e de repente em um mês eu vi isso virar de cabeça para baixo, né? Foi uma situação assim, muito difícil de entender. E eu me lembro que eu vim aqui, conversar com o pastor Gedilson aqui na igreja e é uma coisa só que ele falou para mim quando ele me olhou e eu comecei a compartilhar isso, o que estava acontecendo. Ele olhou para mim e disse assim: Eu acho que você sabe o que já está acontecendo. Eles, incrível, né, pastor? Né? E aquele dia foi como se a ficha caísse. Né? Eu disse: Bom, Eu fico impressionado com as histórias, como eu falei para o senhor, eu conversei com outros pastores e todos, unânime, nenhum foi assim, situações fáceis. sim. É incrível como Deus faz a gente, se for perder tempo para tentar entender os desígnios de Deus para as nossas vidas, a gente vai ficar medroso, melindrado, mas o que eu pude perceber também, pastor, a fé de vocês, a coragem, né, mesmo com tanto turbilhão de coisas acontecendo, eu sempre pergunto porque eu passei por isso com meu pai, né? O meu pai tomou uma decisão na vida dele que eu, como filho mais velho, passei por muitas situações vendo coisas do que estava acontecendo em casa, as decisões que ele estava. Eu me lembro até hoje, meu pai sem salário. Então não foi fácil. E eu consigo facilmente entrar assim um pouquinho na sua história, ver a sua vida e ver a mesma situação, mas ao mesmo tempo a gente consegue deslumbrar o que Deus tem feito, não só na sua Uhum. vida, mas na vida dos outros pastores. Eu fico muito feliz, até encorajado, porque olha, se tem uma coisa que hoje eu tô focado é em ser pastor, porque as histórias que eu tenho escutado, os desafios que foram feitos e acompanhar o sucesso de vocês, Uhum. claro que toda a glória seja dada a Deus. Hoje eu consigo perceber que Deus ele está em todos os lugares, em todo o tempo, a todo momento com vocês, pastor. E eu fico muito feliz. E o senhor, né, como disse, foi pastor, inclusive eu fui jovem uns 2 anos atrás, o senhor foi um dos líderes que eu nunca vi um grupo
tão afiado com. Claro que hoje nós temos, e aí eu sou até suspeito para falar dos nossos pastores que estão tomando conta da juventude, uma juventude hoje bem aguerrida, pastor, diga-se de passagem, mas foi o meu tempo. Né? Então eu tenho que puxar um pouco a sardinha para o meu lado, dizer que foram anos debaixo do seu, né, do seu pastorio conosco, muito bom mesmo. E o senhor passou pouco tempo aqui conosco, logo porque pintou o desafio para o senhor de ir para Bragança. Eu queria Sim, que o senhor sim, falasse como foi essa história, pastor. sim. É, quando aconteceu esse episódio Uhum. de realmente essa virada, né, da nossa vida, e como disse, não se preocupe, a gente está aqui ao Nervoso, vivo, nervoso. não, Oi, normal. por favor, por favor. O, Ainda bem que tem uma equipe maravilhosa aqui. equipe. E aí, pastor, o senhor. Sim. E aí, quando acontece isso, né, que essa reviravolta, e que eu entendi que era o momento de dizer sim ou não, porque logo depois teve outras propostas de trabalho e tudo, né? Mas era o momento de tomar uma decisão. Quando nós tomamos essa decisão, quando eu digo nós, é porque essa realidade ela se apresentou comigo já casado, né? E com filha, e de repente isso acontece. E esse momento foi um momento de decisão, porque não foi só a questão de aceitar né, esse chamado, essa vocação ao ministério, mas era hora também de poder saber para onde ir e aonde ia começar isso, né? De uma forma mais efetiva, né? Eu estava aqui já há 6 anos, quando a igreja começou, eu liderei o Ministério de Louvor, eu fui o primeiro líder do Ministério de Louvor, Sim, eu lembro. né? A gente, né, viu uma juventude nascendo, né? Tive a oportunidade de liderar e depois começar o trabalho dos adolescentes também. Então, isso tudo em 6 anos, né? Essa vivência. Eu queria até abrir um parênteses aqui, porque quando nós começamos a igreja, vimos a igreja nascendo, Sim, eu tinha tido uma experiência muito ruim da igreja de onde nós viemos. Então, a última coisa que eu pensava na época que nós vimos o início da ceia era ser pastor, entendi, né? pastor. Porque Sim. eu estava vindo assim de um momento muito frustrante em muitos aspectos. Inclusive, quem pontuou isso foi a pastora Nilma. A pastora Nilma Sim, falou sim, muito dessa parte dessa também. Foi. fase. Então, isso tudo aconteceu. E aqui, eu digo que é bom abrir esse parênteses, porque foi aqui na ceia que eu pude ter minha vida Amém. restaurada e muito, como diz o pastor Gedilson, muita pedra foi tirada, né? O poço foi Sim, desentulhado, como ele sim, dizia na época, sim. para que a gente pudesse continuar. Então, quando aconteceu isso, era a hora também de tomar essa decisão, ou ficarmos aqui, né, como parte de uma equipe pastoral, né, que já existia, ou duas possibilidades que era Paragominas e Bragança. Isso foi apresentado para nós na época, esse leque, e foi nos dado a possibilidade de a gente pensar, de orar sobre isso. E eu me lembro que veio uma convicção muito, muito forte com relação a Bragança, né? Ela, Amém. ela foi tão forte que quando houve a consagração, dia 9 de março de 96, né, no sábado, nós fomos consagrados ao ministério e uma pequena congregação que ainda existia em Bragança, porque tem uma história também dessa igreja, né? Ela era uma igreja que já estava ali com seus 5, 6 anos, mas havia tido alguns problemas, algumas situações, e quando nós fomos para lá, tinha um pequeno grupo. Esse Entendi. grupo foi que nos acolheu, foi esse grupo que inclusive solicitou a nossa própria consagração para o ministério, porque foi uma coisa Amém. curiosa, que foi essa congregação pequena que pediu
um pastor, orava por um pastor, Amém. né, e pediu a consagração nossa para o ministério, né, porque nós começamos a ir para Bragança antes de sermos consagrados, alguns meses Entendi. antes. Então nós fomos para conhecer a cidade, fomos para conhecer esse grupo. Então, quando nós tomamos essa decisão, a gente foi para um recomeço de uma igreja, Sim. né, que já tinha passado por momentos muito difíceis e tudo. E eu, né, um novato no ministério, um recém-consagrado, né, eu nunca tinha assim imaginado que algum dia ia estar liderando uma igreja, pastoreando uma igreja. Então, isso foi assim, coisas assim muito desafiadoras, né, para mim na época. Então, 29 anos, É, né, novinho. e tudo isso acontecendo. E então foi uma convicção muito forte de poder estar naquela cidade e poder começar o ministério pastoral, né, ali, com aquele pequeno grupo. E eu digo até hoje que Bragança é para nós assim o selo do nosso Sim. ministério. Uhum. Eles referendaram, né, esse Sim. chamado, essa vocação. Foi Amém. ali que eu pude desenvolver, né, tantas coisas que Deus foi talhando e nesse processo, né. Então, foi ali em Bragança que durante 16 anos a gente pôde 16 anos, 16 pastor. anos. Queria saber do senhor duas perguntas aqui em uma só. Qual foi o momento mais desafiador nesses 16 anos de Bragança que o senhor pastoreou? E eu queria que o senhor contasse pelo menos um milagre que o senhor presenciou nesses 16 anos, que o senhor olhou assim, não, isso aqui só Deus que pode ter Uhum. feito. Homem nenhum fez isso aqui, só Deus. Ah, essa pergunta em duas. Deixa eu começar pela primeira, né. Comece, pastor. Eh, eu não sei se pode começar pela primeira ou pela segunda, mas é assim, né, a realidade que a igreja apresentou pra gente naquele momento, eh, dessa convicção toda, eh, meu pai foi das pessoas, assim, que tentou até me tirar a ideia de ir pra Bragança, Entendi. né, porque ele dizia assim que era muito desafiador e ele tinha muito medo de eu estar sepultando o ministério no começo do O ministério, lado como pai, muito né, pastor? desafiador, o lado pai. Então eu vejo assim que foram momentos que a gente foi construindo durante esses anos, esse tempo lá, com a igreja, e e para falar de milagres, de coisas que aconteceram de forma, assim, muito sobrenatural, tem uma que, ela foi muito marcante para nossa vida, né, Amém. porque quando você pergunta, assim, se teve algum momento de desafiador, para mim foi o primeiro ano. O Hum, primeiro ano, né, que nós estivemos lá, porque de repente uma pequena congregação, ainda ficou menor quando nós chegamos. Ela já era muito pequena, ficou menor porque pessoas que estavam, inclusive desde o começo da igreja, não acreditaram muito no meu ministério, entendi. né. Um ano e novo e tudo, então essa coisa de você ser novo, ser um pastor Tem. recém-consagrado, você enfrenta muito desafios. Será que realmente vão acreditar nesse ministério? Então, Bragança foi uma quebra de muita coisa. Então, o primeiro ano para mim foi o pior de todos os Tem. anos, porque o primeiro ano foi o ano que me deu vontade de voltar, foi o primeiro ano que eu senti que todas as dúvidas que eu poderia ter, será que foi realmente um chamado? Será que o que eu ouvi foi a voz de Deus? E eu me lembro muito que num momento de crise mesmo, que eu dei uma ligada para o pastor Gidilson, que ele sempre foi meu mentor, né, em todos os sentidos.
É, é, eu me lembro que eu liguei para ele, eu disse para ele assim, pastor, eu acho que eu não nasci para esse negócio de ser pastor, de ser, sabe? E aí eu contei o que estava acontecendo e ele disse para mim, olha, abre a Bíblia aí. Ele me deu um texto, né, Isaías capítulo 6, e tá lá a chamada de Isaías, né, e era exatamente isso que estava acontecendo. Quer dizer, a chamada de Isaías, depois Deus vai falar para ele qual é o ministério. Onde é que vai ser desenvolvido esse chamado, essa vocação que estava acontecendo naquele momento? E Deus disse para ele, né, olha, vai ficar no toco, Meu, vai sobrar só o toco. E dali, né, florescerá. Então é como se ele tivesse, você vai pregar, você vai tentar e vai ficar só esse toco. E eu vi isso acontecendo no primeiro ano, como se ficasse, se já era pouco, ficou só o toco, meu, só, né? E eu disse, meu Deus, né, o que que vai ser da minha vida e dessa igreja, né? Desse meu chamado, né, dessa minha vocação. Então, o primeiro ano para mim foi muito desafiador. E foi nesse ano que aconteceu uma situação que me marcou muito a minha vida, a vida da Lédia, da minha esposa, né? E nos deu assim uma convicção tão profunda a respeito do cuidado de Deus com a nossa vida. Nós estávamos num dia e, e estávamos assim pela manhã para almoçar e de repente ela me falou que só tinha arroz, feijão e farinha meu Deus. para comer e não tinha mais nada. E naquela hora, assim, eu disse: o que que eu posso fazer? Sem dinheiro, não tinha nada para fazer. Mas de repente a gente tá ali naquela aflição, naquela angústia, né? E de repente a gente vê alguém bater a porta. E a gente, eu fui lá abrir a porta. Era um casal, de membros da igreja que trouxeram um pacote e eles disseram: pastor, a gente passou pelo açougue ali, Meu, né, e nos veio na mente vocês, e nós trouxemos para vocês. amém. E aí nós recebemos, oramos com eles e tudo, e quando nós entramos, simplesmente era uma peça de filé mignon, Amém, pastor. Que uma peça de filé mignon. E daquele dia em diante a gente pôde ter convicção plena, assim, de que Deus não deixaria faltar nada. E isso incrível, fez a gente desafiar muita coisa, né? Quando, por incrível. exemplo, a igreja comprou o prédio, Sim, a gente não tinha todos os recursos, né, para comprar. E de repente Deus soprou sobre a vida de membros da igreja coisas sobrenaturais, assim, profissionalmente estar fazendo cursos, receber recursos e aí trazer fielmente dízimos que foram sendo juntados em semanas, né? E quando nós compramos o terreno, nós negociamos esse terreno por um valor, era o valor que nós tínhamos, mas não ia sobrar um centavo para a gente fazer mais nada. Era comprar o terreno e esperar esperar em o Deus. que ia acontecer. Mas qual foi a nossa surpresa? Foi que quando nós fomos falar com o dono do terreno, nós tínhamos percebido que dentro do terreno tinha ah, milheiros de tijolos, pedras, areia, barro, material de construção em quantidade, em muita quantidade. E eu fui com ele e disse: olha, é, você quer tirar aquele material de lá e tudo, né? É seu, né? Nós compramos o terreno e tudo, mas se você quiser deixar lá, nós não vamos poder construir nada agora e tudo. Não falei para ele por quê, só disse para ele que nós não íamos construir mais. Aí ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu não vendi só o terreno. O que está lá dentro Meu é Deus. tudo de vocês. E a gente viu
todos os milheiros de tijolos, Amém. toda a pedra, toda a areia, todo o barro que a gente precisava e todo o material que precisávamos para Incrível, pastor. construir. Não compramos um milheiro de tijolo, não compramos 1 metro de cúbico de areia, nem de barro, nem de pedra, para nada. Incrível. Então essas coisas elas foram acontecendo a partir desse Sim, pequeno sinal, né? incrível. Eu fui a Bragança, não demorou muito não, um tempo atrás com o pastor, e eu pude perceber o quanto cresceu, não só a cidade, mas a igreja também, né? Já esse terreno que o senhor falou, a igreja, a sede que está, já não comporta mais, É. né, o número de Na época pessoas. que nós estávamos saindo de lá já não comportava Já não mais, comporta. né? E tá. Porque nós, durante esses 16 anos, nós vimos uma explosão de crescimento na igreja, Amém. assim, muito grande, né? Então, quando nós saímos de lá, a igreja estava com mais de 100 células, Olha só. né? E com 3 cultos, né? Porque não cabia mais um culto. E já É, está com um novo terreno, né, pastor? Já já está na construção está de com uma um nova. novo terreno, uma o no- E de pastor lá Luzaí já está saíram a igreja de de Capanema. Capanema. E de onde mais? Só Capanema, pastor? É, a igreja lá, Uhum. ela já tinha pelo menos 2 congregações que já estavam, Olha que só. estão, né, em desenvolvimento, mas elas continuam sendo congregações, né? Entendi. Não são igrejas autônomas, elas são vinculadas à igreja lá porque elas fazem parte da cidade de Bragança, né? Sim. Que é o Retiro e o Acarajó, né? Carajó. São pequenas vilas, né, que estão Sim. ligadas ali à cidade de Bragança. Então, tem congregações lá. Então, Sim. na época que nós chegamos lá, tinha uma pequena construção no Uhum. Retiro, que inclusive é curioso. Essa pequena construção, ela tinha tido até inspeção da prefeitura, porque foi levantado assim uma suspeita de que tinha sido utilizado valores Entendi. públicos, de recursos públicos ali. E quando eu cheguei, estava acontecendo isso. Então, a igreja não tinha nem dinheiro para se manter, né? Era um pequeno grupo que não tinha condições. O pastor Luzaí, na época, não era pastor, ele ficou responsável por esse pequeno grupo e não tinha recurso para nada. E a gente teve que, de alguma forma, fazer com que esse, essa pequena construção ela pudesse ser levantada para que a gente pudesse também prestar conta Sim. também de materiais que foram levados para lá e tudo. Então, isso tudo aconteceu no começo, quando nós chegamos lá. Mas essa congregação, ela hoje está toda construída, há uma liderança, há direção de pastores que fazem parte da equipe pastoral lá na cidade. A congregação do Acarajó também, né, tem sede própria, todas elas têm sede própria, construções e pastores que atendem. Então, foi uma igreja que cresceu muito, né? E dela foi gerado 2 outras igrejas, né? Sim. Que é a igreja de Capanema, que hoje é uma grande igreja em Verdade. Capanema, Verdade, né? pastor. Hoje pastoreado pelo pastor Paulão, que era o Paulão. pastor de jovens, né? Na época. Cada um daqueles pastores ali, eles têm uma história com a gente de desenvolvimento de ministério, né? De Amém. liderança. Então, Deus não nos deu só uma oportunidade para desenvolver um ministério. Eu vivi algo assim incrível de Deus, porque Deus não nos levou ali só para pastorear uma igreja. A gente pôde desenvolver Sim. lideranças, Sim. de levantar pastores que hoje, pastor aí pastoreando a igreja lá, Sim. pastor Paulão, todas Incrível. com grandes igrejas, né, consolidadas e fortalecidas. E então foram igrejas que foram sendo implantadas, né? Eu digo assim que não adianta você só crescer como igreja, né? A gente precisa crescer e multiplicar. Com Eu estou dando certeza. um spoiler da mensagem Com certeza. já na nossa conferência, mas, mas eu acredito muito nisso porque nós vivemos isso lá. A gente viu uma igreja crescer de 15 pessoas, né, que eram esse grupo pequeno, Uhum.
para 800 membros. A igreja, quando nós saímos, tinha isso, entre congregados e membros. Ela tinha Amém. 800. Nós fizemos eventos lá com 1.000 pessoas dentro daquele ginásio que você conhece um pouco, Bragança. Sim, Aquele sim, ginásio que fica em frente ao prédio sim. da igreja. Antes de sair de lá, Deus me deu uma palavra que nós iríamos ter a experiência de mudar de lado. E eu me lembro que a primeira vez que eu falei isso no púlpito da igreja, algumas pessoas, líderes, chegaram para mim: pastor, o senhor está ficando maluco, encher esse ginásio e tudo. Mas nós tivemos, alguns anos logo depois, vimos isso acontecer. Amém. Então foram coisas assim que assim nos levaram a um nível de experiência com Deus e de ministério, de liderança, né? Então, Bragança, para mim, eu falo isso assim com muita alegria, ela foi para nós o selo do nosso Sim, ministério. Foi ali que Deus curou, que Deus sim. tratou, que Deus nos ajudou a ver os Amém. processos que são necessários, eu creio, para o desenvolvimento Sim, de um com ministério, certeza, de um pastor. chamado. Com certeza. Pastor, o senhor ainda tem algum sonho a realizar nesses anos todos que o senhor tem sido pastor? Eu tenho, Júnior, Compartilha conosco, pastor. eu creio que Deus é um Deus que faz a gente ir desenvolvendo assim, essa capacidade de olhar sempre para frente, né? Sim. Ele é o Deus do futuro, ele já está lá, Amém. né? Enquanto a gente está aqui ainda tentando entender Ah, como é já. que ele já está lá e ele já está fazendo, né? Então, eu tenho, né? Eu creio, por exemplo, que a nossa comunidade que era uma pequena uma congregação, né? O pastor Gide sempre dizia isso, que o sonho dele era ser pastor de uma igreja com 600 membros e uma equipe pastoral, É verdade. né? Eu sempre digo que ele é pastor, ele é o que nunca quis ser, né? Ele é pastor não querendo ser, ele pastoreia hoje uma, né, uma igreja tão rica e poderosa. E E essa igreja que nasceu há 36 anos é uma igreja que gerou, né, Sim, pastores, né, como nós, igrejas que foram se desenvolvendo. E eu vejo que eu, eu pelo menos tenho um sonho de ver muito ainda, né, a ceia se desenvolvendo no Brasil. amém. Uma igreja em Belém que se tornou depois regional e que hoje rompeu fronteiras, né? Hoje nós estamos no sul do Amém. país. Nós nunca sonhamos com isso, nem imaginávamos. Então, eu vejo que são coisas que Deus, como eu estou falando, né? Deus está lá no futuro já, Sim, né? E quando a gente chega lá, parece que a gente se surpreende com as coisas que Deus incrível, né? já fez, já está fazendo. E eu creio que nós precisamos sonhar com isso, Amém, pastor. né? E esses sonhos, eles nos ajudam a nos preparar para algumas coisas, né? Eu creio que nós estamos nos despertando hoje Sim, para algumas sim, coisas sim. que fazem parte desse sonho, porque eu sonho em ver a igreja como formadora de pastores, muito Exato. mais do que tem sido, Amém. com estruturas, né, com igrejas Amém. muito fortes, né, que vão estar gerando isso, Amém. né? Então, eu creio que tem muita coisa, né? Sim. Eu sonho em ver a ceia fora do país, Amém. né? Eu creio que nós podemos chegar a termos igrejas Sim. fora do país. Nós temos uma, assim, uma capacidade, né, vinda de Deus de percebermos essas coisas. Amém. Aproveitar o seu gancho, que o senhor falou de sul, sudeste, e eu queria justamente falar sobre isso. O senhor, de Bragança, deu teve né, uma outra virada de chave, outro Sim, sim. desafio, que foi ir para o sudeste. O senhor está Sim, em São Paulo hoje, tem uma sim. ceia lá. E como foi essa mudança, pastor? Uma mudança radical, né? Na verdade, a minha vida ela foi feita de três fases assim bem radicais, Aham. bem radicais. Foi a questão de ter, num primeiro momento, mudado de uma igreja
e ver o início de uma igreja, que foi aqui. Isso foi uma mudança radical para a minha vida em todos os sentidos. E aqui eu vi florescer meu ministério, meu casamento. O pastor Gedilson fez meu casamento, apresentou nossa filha, né, se tornou nosso mentor ministerial. Então, isso para mim foi uma mudança radical. A segunda mudança radical foi ter ido para Bragança, ter começado o ministério com todos os desafios. E para mim foi realmente uma mudança nunca sonhada, porque eu nunca sonhei em nem sair de Belém. É, Meu sonho maior era ser um engenheiro civil, que na época eu estava fazendo faculdade de engenharia civil, e ter uma empresa de construção civil e viver minha vida, né? Sempre envolvido na obra de Deus, nas coisas de Deus, sempre né, participando desse desenvolvimento do reino de Deus através da vida da igreja. Então nunca imaginei. E de repente essa virada acontece. pois é. E a outra virada foi em Bragança para ir para São Paulo, porque não estava nos nossos planos, né, nem sair de Bragança. Mas de repente nós começamos a nos ver pouco, alguns anos antes de sairmos, Sim. um sentimento de inconformação, de inconformidade. Era como se nós estivéssemos ali e não estivéssemos mais. Era uma coisa até difícil de explicar isso. Incrível. Na melhor fase da igreja, a igreja estava voando, assim, se a gente pode usar essa expressão, Sim, sim. de crescimento, de liderança, e a gente estava com a igreja toda com as estruturas em funcionamento, né? Eu me lembro de um querido pastor que hoje já é falecido, né, o pastor Almir, que a última vez que ele foi lá antes de falecer, ele me falou algo, né? Ele disse assim: essa igreja está vivendo um movimento que não tem mais como parar e ela não depende mais de A você. engrenagem, né, É como pastor? se fosse uma Funcionou. engrenagem É que estivesse funcionando incrível, e que a incrível, gente estava vendo isso, incrível. né? Então, alguns anos antes, 3 anos antes de nós sairmos, começou essa inconformação. Era como se o nosso coração já não tivesse mais ali, a gente não conseguia entender por que isso, né? Mas aí isso tinha a ideia de onde se. Não, Nada. nada Eu não disso. Só sabia nem como esses meu sentimentos Deus. estavam brotando e nem por que estavam brotando. Uhum. Eu me lembro que nós viemos aqui em Belém conversar com o pastor Gidi sobre esses sentimentos. E a primeira palavra que eu me lembro que ele me deu foi assim: poxa, vocês precisam descansar, porque vocês estão numa pegada há 15 anos, 14 anos, direto. E era verdade mesmo, né? Eu quase não, assim, não tirava férias, né? E não era porque não podia, é porque Sim, realmente a gente estava tão envolvido que a gente achava que isso sim. não era tão necessário. Às vezes tirava uma E passa semana, desapercebido, né, vai, pastor? vai Vai passando, vai passando. E eu acostumando, né? tenho uma palavra para dar sobre isso depois, Amém. Já se quero. você me perguntar. Mas é assim, então, quando nós sentimos isso, isso virou assim um sucesso também, né, de a gente poder entender esses sentimentos e saber o que estava acontecendo, até o momento de sabermos que essa inconformação era algo que Deus estava fazendo, né? Deus estava assim tirando todas as aquele estado assim que a gente estava bem, né, Sim. é, bem estruturados e tudo, até como família. E de repente a gente viu como se Deus estivesse tirando todos os as estruturas nossas, não da igreja, Sim. mas as nossas pessoais, né? E aí nós chegamos à conclusão que era a hora, né? Não falamos nada para a igreja, fizemos isso de uma forma muito cuidadosa, até entendermos que era hora de sair. Então esse foi um momento assim muito difícil, muito difícil. Eu me lembro que o dia que nós fomos falar isso pela primeira vez numa reunião de líderes, né, foi um choque terrível, porque Imagino. as pessoas ouvindo isso, nós começamos a falar que era hora de nós. E a gente viu muito choro, muita coisa, mas era a hora de sair mesmo, né? E o pastor Gilson entendeu isso também, nessa caminhada, e a pergunta que
ficava para ser respondida e precisava ser respondida nesse momento é como, quem ia ficar e para onde nós íamos, É. qual era a direção, entendeu? E essas perguntas precisavam ser respondidas. Então, durante um tempo, fomos amadurecendo, né, a ideia de outras cidades, e aí surgiu a possibilidade, né, como no início do meu ministério tinha 3 opções, nesse momento também foi colocado 3 opções. Ou nós iríamos para Brasília, ou para Curitiba, ou para São Paulo. Foram possibilidades que foram abertas. E, e, e assim, a minha esposa, ela dizia, olha, menos para São Paulo, porque é uma loucura, aquela cidade é uma loucura, sabe? A gente não está pronto para isso e tudo. Mas é incrível que tudo dirigia para lá, Para São Paulo. para lá. E nós tomamos essa decisão, né, de ir para São Paulo. Como uma parte estratégica até, nós pensávamos muito estrategicamente, né, de ir para São Paulo para começarmos a igreja lá, para ser também de forma estratégica. E concomitantemente já estava acontecendo um movimento, né, além da gente, com o pastor Alex indo para Sim, Blumenau, foi na mesma época, o pastor Samuel também em Samuel, em Curitiba, Curitiba. que já morava em Curitiba e ele esteve comigo em São Paulo durante 8 meses, quando nós começamos, chegamos lá, ele caminhou com a gente durante 8 meses ali. Tinha em Paranaguá também, E não em tinha, pastor? Paranaguá já tinha 15 anos, né? Que foi a É, primeira igreja sim, que nós tivemos fora do estado, sim, né? Em Paranaguá, o grande querido pastor Carlos, né? verdade. Que nos deixou e o senhor o levou, mas seus filhos estão lá, né? Então, Paranaguá, né? E estava acontecendo todo esse movimento, né? Amém. A igreja de Coraci se movendo toda para Blumenau quase, Verdade, né? pastor, Um verdade. êxodo que aconteceu assim de uma forma incrível, É, inexplicável, mas a gente sabia verdade. que era um movimento de Deus, né? Curitiba, que o pastor Samuel já estava lá Sim, e com o coração muito, muito assim quente amém. para começar a igreja lá. E a pastora Eliana, né? Sim, Uma, uma coisa Ponta Grossa que ela estava, impressionante né? que foi Ponta Verdade, Grossa, verdade. né? Então tudo isso aconteceu concomitantemente. A gente estava fazendo parte daquele movimento, né, de estar indo para São Paulo. Então, hoje nós já estamos lá há 12 anos, né? Mas Muito rápido. aconteceu um revés, né? Nesses 5 anos agora, Uhum, que inclusive a gente está tomando algumas decisões, teve que tomar algumas decisões, né? uhum. Que era o que eu ia dizer, né? Sim, Para você, se você perguntasse o que estava acontecendo, né? Mas nós tivemos que parar a implantação em São entendi. Paulo Uhum. por causa de uma situação única, né, que eu pude viver. Eu nunca imaginava passar por isso, mas eu passei por um burnout, né, há 5 anos Sim, atrás. sim. É uma, um momento assim muito Essa difícil, essa muito conversa, difícil. quando o senhor fala nisso, o senhor ainda sente o senhor alguma coisa, tipo assim, poxa, eu não quero comentar, não quero falar, ou Não, não? Só agora não. Agora não. Falar nisso hoje para mim está sendo mais eu tranquilo. pergunto porque tem Inclusive é a primeira vez, Júnior, que eu estou falando de forma aberta, eu queria até aproveitar isso, porque aberta. tem pessoas que nos assistem, né, e pensam, pastor, que Sim, não acontece nada com o pastor, não acontece nada com, né, quem está ali na liderança do. parece que é É, tudo muito, exato, exato, cria-se uma visão romântica exato, do ministério. E exato. eu vou dizer uma coisa, muito por culpa nossa, como Sim, pastores. sim. A gente vem de uma geração que, infelizmente, a gente não se dá conta Uhum, de repassar, de mostrar em alguns momentos uma vulnerabilidade, entendi, né? Nós pastor. somos seres humanos, não deixamos de ser. Eu me lembro que uma mensagem que eu ministrei há muitos anos atrás, em Paranaguá, inclusive, aqui, numa das nossas conferências em Paranaguá, eu falei um pouco disso, né?
Thiago está ali me lembrando dessa ministração, né? E eu compartilhei disso, né? Que nós tínhamos um erro, nós cometemos um erro muito sério, né? De mostrar, né? Inclusive eu até usei uma referência de um querido pastor, que é o pastor Abe Uber, uma experiência que ele teve, né? Então, essa coisa de parecer sobre-humano, né? É. Como pastor. Parece que a congregação tem que nos ver assim. E por eu ter vivido isso hoje eu posso falar isso de uma forma muito tranquila, né? Se fosse há um ano atrás, talvez não tivesse nem condições ainda de falar sobre isso. Mas eu vivi isso há 5 anos atrás. Não sei se parte também de um gatilho Uhum. vindo da própria situação Situação. que nós vivemos, que foi a pandemia, Sim, né? E a gente estava em São Paulo gerenciando uma implantação quando a sim, pandemia acontece, né? E para uma igreja de implantação é muito complicado com qualquer coisa que certeza. aconteça. Então não sei se parte desse gatilho aconteceu por conta disso, né? Mas eu me vi nessa situação, né? Eu, eu na verdade tive um esgotamento físico, emocional e espiritual. Eu me vi completamente esgotado, um cansaço, né? Então, quem já passou por alguns sintomas do burnout, talvez É, entenda muito bem o que eu estou falando. eu tive na família, né, com a minha irmã, e Eu me lembro que o seu pai comentou comigo, foi foi punk, né? punk. E assim, o dela foi uma coisa assim rápida e de parar, dela Sim, paralisar, que teve que ser drástico ali naquele sim. momento, se desligar É. totalmente. Mas foi isso que aconteceu comigo também. Poxa, pastor, Então, foi muito drástico. Né? Quando acontece, você não tem o que fazer. Para tudo, você não sabe de onde vem o que, sabe? Você começa a sentir um monte de sintomas malucos. incrível, E né, pela pastor? primeira vez na minha vida eu senti síndrome de pânico. Uhum, Uma noite que a minha esposa não sabia nem o que fazer, né? Porque eu senti realmente um pânico. Então foi muito difícil, muito difícil. E a gente lá, né? Então, e desse primeiro momento eu tentei me recuperar, né? Em 4 meses, procurando ajuda, recebendo ajuda, né, de todos os lados. Eu vi o quanto é importante você ter amigos, amém. a sua estrutura de apoio, ela precisa funcionar. Sua Sim, estrutura familiar, a sua estrutura de companheiros, sim. de Grupo pessoas, companheiro do um bem, grupo né, companheiro pastor? do bem. Então, e compartilhar com aquela congregação que estava lá. Sim, Então, é, isso foi muito desafiador e eu tive que parar entendi. 4 a 5 meses, Poxa, parar mesmo, né, de não poder fazer nada, de estar semanas deitado e só me levantar já me sentia mal, tontura, um nossa, monte de pastor. sensações e tive que recuperar, né? Então eu tive que atender algumas necessidades para isso, quebrar alguns preconceitos, Sim, inclusive, sim, sim. porque esse é um problema também, É. né? Porque a gente às vezes quer espiritualizar Ah, demasiadamente as é. coisas e nesse momento a gente acaba sofrendo mais ainda. Então, para mim foi muito difícil porque eu me sentia culpado, porque não parou tudo, e Sim, o que fazer? Então eu me vi ali sem resposta para nada, né? E aí, foram 4, 5 meses de uma terapia breve e tudo. Tentei recuperar, tentar voltar à rotina, né, depois de 5 meses, e a igreja tentando sobreviver a isso. É uma pequena congregação, nós estávamos com 30 pessoas, 30 e poucas pessoas, e foi difícil porque
Eu vejo até hoje que nós precisamos ter um pouco de cuidado. Quando você falou para mim assim, você tem alguns sonhos? Tenho. Eu tenho um sonho de ver a gente repensando muito, né, as Sim, estruturas de implantações de novas igrejas. entendi. Eu vejo que há caminhos, se nós queremos ver implantações de novas igrejas, a gente precisa olhar para uma nova realidade Com certeza. pós-pandemia Pós-pandemia, é que verdade. precisa funcionar. E eu sou uma lição muito, muito grande disso, né? Então, depois desses 4, 5 meses, eu tentei voltar, mas depois de 1 ano e meio, eu tive não foi a mesma crise, mas voltou alguns sintomas, mas como eu já sabia, eu pude ter um cuidado maior, e aí conversando com terapeutas, né, e orando, buscando a Deus por uma resposta, assim, eh, por que isso aconteceu e por que deveria acontecer, para que deveria acontecer. Essas eram as minhas perguntas. Então, conversando com o terapeuta, ele me trouxe algumas coisas, né? Como ele disse, eu não tenho respostas para te dar, e talvez ninguém tenha. Sim, E, mas tem algumas razões, né? Você passou aí da medida de não ter férias, de não ter descanso como deveria. sim, Então, eu digo assim, pastores pecam com coisas. O pastor Jesus usa muito isso para a igreja. E eu tomo isso muito para a vida pastoral também. sim, Pastores pecam com coisas legítimas, sim, né? Então, o excesso também é pecaminoso, né? A falta de descanso sim, necessário, uhum, a falta de você ter um equilíbrio entre, como diz o pastor Gedilson, entre a vida de Arão e a vida de Moisés, sim, ter o equilíbrio de viver isso. Então, mas o que aconteceu? Em função disso, há 1 ano e meio atrás, eu tive que tomar uma decisão. Porque como a gente não estava ainda com a igreja estruturada, e eu já estava vivendo há 5 anos, eu não tinha como continuar a implantação da sim, igreja, porque isso ia me levar a novos episódios, com novos. Né? certeza, pastor. Então eu tive que tomar talvez a decisão mais difícil da minha vida, que era parar a implantação da igreja lá. Foi o que nós fizemos. Sim, Então, durante 1 ano e meio, a gente veio acompanhando cada pessoa que estava conosco, para estarem congregando em outra congregação, em outra igreja, e até o final do ano passado. No final do ano passado, nós encerramos mesmo e uhum, conversamos com todos aqueles que ainda estavam. E esse ano nós iniciamos sem atividade nenhuma. entendi. Ministerialmente, eu não tenho uma atividade hoje muito específica. Tem algumas direções de Deus, Sim. né, eu creio que são direções de Deus que a Você gente está ainda está conversando, reformulando ainda reformulando. tudo, né, pastor? Então, eu vejo assim que essas realidades todas elas me trouxeram muitas lições Sim, e muita coisa para falar, né, para amigos pastores que eu já sim, tenho compartilhado com eles, né, sobre alguns cuidados. Eu não estou dizendo que todos vão ter, que todos vão sim, sofrer alguma coisa parecida, né? Eu tenho aprendido que isso depende muito até da estrutura pessoal que cada sim, pastor desenvolveu. sim. Eu, pelo menos, olho para o pastor Gedilson hoje com a idade, né, que ele completou esses dias 7,4. agora, 7,4, né, inteiro, né, cognitivamente, emocionalmente, fisicamente inteiro, espiritualmente inteiro, um cara, né, e eu vejo que ele, né, com muita medida soube lidar com algumas coisas. Mas talvez outros pastores não tenham toda essa, Com essa certeza, possibilidade, com certeza. né? E o ministério continua sendo assim, para quem quer levar a sério o ministério, para quem realmente considera o ministério como uma chamada e quer cumpri-la fielmente, você vai encontrar muitos desafios e até o desafio de um esgotamento.
né, de um certeza. problema de saúde. Então, para mim, isso trouxe uma lição muito grande, né, hoje, para compartilhar. Eu estava conversando com o pastor Tiago, que é um psicólogo, né? Sim, sim, E minha filha é uma psicóloga também, né? A gente teve a oportunidade muito nesse período, ela como psicóloga me deu todo o apoio, mas ela tinha os questionamentos dela, sim. né? E é De sempre mais difícil ela como como meu pai filha, foi né? parar nisso, Pois por é. que que foi parar nisso. E um dia ela estava no trânsito de São Paulo, aquele trânsito maluco, ela chorando, orando e dizendo: Deus, por que que meu pai tá vivendo isso? Né? Não estou entendendo, não entendo isso. E ela ouviu nitidamente a voz de Deus dizendo assim: seu pai precisa passar por isso. Então, se você perguntar, pastor, o senhor entende? Não entendo. Não entendo. Tem muita coisa que eu me pergunto: por que que eu preciso viver isso? Por que que eu precisei viver isso? Né? Mas, ao mesmo tempo, sou grato a Deus porque me fez rever muita coisa. Sim. É, Muita questão de estrutura de ministério, muita questão de implantações de igreja, né, que já que a gente tem esses sonhos de ver a nossa igreja multiplicando, crescendo, sim. eu vejo que há caminhos para a gente trilhar, né, e eu acho que todas essas experiências que nós, como pastores, nesses 36 anos de ceia, estamos Uhum. vivendo, junto com o pastor Gedilson, temos muito a ver essa nova geração de pastores que Sim, vão nascer, que sim, já estão nascendo com um nível de maturidade, né, de desenvolvimento assim. Então, eu vejo que tudo isso são coisas, é assim que eu tenho pensado. Né, tenho tentado colocar no meu coração que Deus está nos levando para algumas coisas, para algumas direções que talvez a gente não entenda. Mas ela perguntava isso, né, por que que meu pai está vivendo isso? Ela me deu um livro, né, que me ajudou muito, né, mesmo sem entender. Né. Então, é, mas hoje eu ainda continuo, né? Eu sim. não tenho nem dificuldade de falar sobre isso, né? Eu tenho muitas perguntas ainda sem Entendi, resposta, entendi. né? Eu Não queria sei. aproveitar o seu gancho mais uma vez e queria que você olhasse para essa câmera aqui que é a sua e desse um toque, um conselho, né? Tantas pessoas nos assistindo, Uhum. pastor. O senhor passou por isso, né? Tem famílias hoje que muita gente no trabalho, a cada Sim, vez mais famílias sendo sim, desestruturadas, né? Pai e mãe trabalham e afazeres, tem coisas da igreja que tem que fazer. E o que que essas pessoas, né, precisam? O que que o senhor aconselha para essas pessoas? A sua saúde mental, espiritual? Enfim, pastor, eu queria que o senhor compartilhasse com eles, né, como seguir hum, nesse mundo tão corrido que está sendo sim, ultimamente, né, pastor? sim. Olha, Júnior, às vezes é difícil de dizer alguma coisa acerca disso de uma forma Sim, muito direta, assim, muito específica. Porque eu vejo que é uma síndrome, né? As coisas que está se vivendo hoje são síndromes, né? É sim, uma somatória de várias, de muitas doenças, né? De muitas realidades que nós estamos sofrendo. Mas essa questão do esgotamento, uhum, né? Que muita gente já escreveu sobre ela, eu me lembro de um livro, né, muito muito conhecido, inclusive, né, Andando de Tanque Vazio, sim, né, que o escritor fala muito sobre isso, né, sobre essa questão do esgotamento espiritual que pode acontecer. Mas eu vejo hoje que nós estamos vivendo talvez a geração mais doente, com certeza. emocionalmente É doente. verdade, Talvez nós não tenhamos outra geração que tenha vivido tanto quanto verdade. nós estamos vivendo. E como diz o pastor Gedilson, hoje, como igreja, e aqui eu vou falar para a igreja, se você está nos assistindo, queria que você pudesse, assim, ter uma atenção grande por isso. A igreja hoje, como diz o pastor Gilson, ela não é mais observadora. Tudo que está acontecendo no mundo está acontecendo, Faz parte, né, faz parte da pastor? vida da igreja. Verdade. Então nós temos hoje muitos irmãos que estão vivendo Exato. essas síndromes,
estão vivendo esse adoecimento, né, emocional, porque nós estamos vivendo dentro dessa realidade, né, cidades cada vez mais oprimidas, É verdade, pastor. né, muito. Eu estou falando porque hoje a gente mora na, na maior cidade da América Latina É, e a gente vê o que é a loucura daquela cidade, sabe? Como as pessoas estão extremamente adoecidas, né? E dentro da igreja, nós vemos as pessoas chegando assim, algumas que estão vivendo assim, né? E que a gente precisa realmente poder entender por que que isso acontece, né? Porque eu vejo que existe uma promessa de Deus de que nós estamos, como igreja, sendo preparados, né? Como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses, falando sobre a integridade, né? A inteireza que nós precisamos ter de corpo, alma e espírito e realmente sermos sim, irrepreensíveis sim. até a volta de Jesus. Então, eu vejo que a igreja precisa passar por isso para Sim. que nós entendamos que existe cura, existe um poder de restauração, Amém. né? Isso Amém. não é um estado definitivo. Sim. O fato de você estar passando por qualquer coisa assim, isso não define, Sim. né, a sua vida, Amém. né? Não é o ponto final da sua vida, Uhum. né? E nós, como igreja, nós precisamos continuar profetizando, declarando, porque eu vejo que não há só uma ação da ciência, né, que está lutando por isso, que é assim, né, a psicologia, a neurociência, e tantas outras ciências que estão trabalhando em prol da parte emocional e mental humana, mas a igreja ela tem um papel muito profundo nisso, Verdade, pastor. porque nós temos resposta para algumas raízes desses problemas. Amém. Né? E Uhum. essas raízes, às vezes, elas não são só emocionais, Sim. elas não estão só atreladas à questão psíquica, mas elas estão atreladas também a realidades espirituais. Então, como igreja, nós temos a possibilidade de fazer a leitura nessa tridimensional, Amém. né? Então, baseado nisso, nós precisamos continuar crendo, pregando, ensinando, orando, ministrando sobre essa cura divina, sobre essa Amém. capacidade que Deus tem de restaurar. Porque eu vi em muitos momentos da minha vida, nesses momentos, e vi a mão de Deus Glória a Deus, agindo, pastor. né? A graça de Deus operando, Amém. assim, de uma forma muito profunda. E como a palavra de Deus, é, Amém. porque a palavra de Deus ela é eficiente, ela é eficaz Amém. para a restauração da alma. Glória a Deus. Né? Então, essa parte emocional e psíquica precisa continuar sendo abordada de cada vez mais profundamente. Não estou falando só pelo lado Sim, psicológico, sim, mas ser falado sim, biblicamente, né? Eu sim. vejo o pastor Jesus falando algumas coisas a respeito disso, né? Então, eu vejo que nós continuamos com a maior assim, o maior instrumento de cura, de restauração, que é a própria palavra de Deus. Amém. Então, eu vejo que Deus tem resposta e você não precisa estar assim desesperado, imaginando que é o fim. Não, na verdade Deus tem uma saída, Amém. né? Deus tem uma saída. E embora você não sinta nada, não veja nada, né? Mas a proposta é creia. A fé, ela não é aquilo que nós vemos, Sim, né? verdade. Então nós precisamos crer naquilo que a palavra de Deus diz a respeito do Exato, Senhor pastor. e do que Exato. Ele é capaz de fazer, e não Amém. pelos sentimentos e pelo próprio estado de vida que nós estamos vivendo. Eu tenho vivido isso esses 5 anos nessa área, e eu até compartilhei, eu ia falar do pastor Tiago, Sim, eu compartilhei um momento com o pastor Tiago quando eu estava vivendo essa crise, e, e eu estava dizendo para ele que só teriam duas pessoas que poderiam ajudar muito nesse momento desse adoecimento,
de tudo aquilo que a gente está vendo hoje na nossa realidade de vida. Sim, As pessoas que passaram por momentos como esse, que teriam como falar sobre isso de sim. uma forma Uhum. com muita propriedade e ministrar isso, né? E as pessoas que têm conhecimento sobre isso, que Sim. estudaram, que, né, de alguma Sabe do forma, assunto, né, alguma pastor? ciência, seja teologicamente, seja Sim, psicologicamente ou por outro nível de conhecimento, né? Mas eu vejo que essas duas dimensões, né? Então, hoje, se eu pudesse dizer para os irmãos que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos ouvindo, Deus ainda vai usar muito aquilo que você está vivendo para curar outros. amém. Entende? A sua cura não Sim, visa só um bem-estar seu, né? Você vai poder dar a mão, é verdade. né? E como igreja, nós continuamos sendo uma comunidade Amém. terapêutica, né? Para tudo que diz respeito à realidade humana, eu continuo crendo que a igreja é essa comunidade em que as pessoas entram doentes, Ex- podem adoecer dentro Da dela, igreja, é verdade, né? pastor. É Lázaros podem morrer dentro da verdade. É igreja, né? verdade. Mas nós continuamos crendo naquele que pôde dizer: Lázaro, sai para fora, e operar milagres de ressurreição, de restauração de nova vida, né? Ele continua soprando, ele é o Senhor da vida. Então, nada que a gente sofra no mundo é um ponto final. Só Deus pode determinar isso, né? Isso não define você, a sua doença, Não é o fim, né, pastor? a sua situação, o seu estado não Sim. define, né? Amém. Então, eu creio que é isso que a gente pode falar. Pastor, muito obrigado. Poxa, foi Nossa, para mim foi uma alegria. que história, que superação o senhor teve. Amém, Desejo para o senhor melhoras, que Deus continue abençoando muito a sua amém, vida. amém. Inclusive, tem um brindezinho aqui para o senhor. Receba com carinho. Meu Isso Deus, aqui foi olha feito. só Tá que bonitinho, né? Tá presente. lindo, sim. Tá Adorei lindo, esse vocês brinde. estão começando lá em cima, né? O sarrafo tá lá em cima. Estamos progredindo. Obrigado, pastor, mais Mas uma quero vez. agradecer muito o convite, Poxa, que né? A alegria bom. de poder estar Alegria é nossa, nessa prazer é porta nosso. nova, né, de comunicação aí, né? E Grande ver você pastor. comunicando isso, né? Estou me E descobrindo, ver pastor. essa turma aqui que Ah, está que aqui com equipe você, né? fera, que Que equipe equipe fera. fera, né? É. E para Tiago, Igor, Tiago, né? Igor, Tiagão aí, grande Igor também. E olha, você que está nos assistindo, que história, né, gente? Que história de superação, Amém. pastor muito querido. Eu já peço para você que se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha, interaja conosco também pelas nossas redes sociais e não perca os outros episódios do nosso Conect Ceia. Queria agradecer primeiramente a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Queria agradecer o pastor Gedilson, pastor Tiago Rodrigues, pastor Paulo Ximenes, Tiago Vidal, como sempre, arrebentando aqui na parte da tecnologia, aqui nos bastidores, Igor Gemac, o nosso mago do áudio aqui conosco também, a nossa querida Cris Francês e a nossa assessoria, dando o máximo para que nós estejamos sempre aqui fiéis, atentos nos brindes, no que nós vamos falar. E a você que está aqui conosco toda semana, compartilhando conosco, estando conosco, assistindo vários episódios dos nossos pastores, um pouco da nossa igreja, mas também o que o Senhor, nosso Deus, tem feito na vida de cada um. Então, esteja conosco no próximo episódio. Te agradeço muito de estar aqui conosco e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau!